Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou Mariana Herzog, eu sou nutricionista, eu ajudo pessoas a emagrecerem e a ter um estilo de vida saudável. Mas hoje eu não vim aqui falar sobre emagrecimento, eu vim aqui falar sobre as desordens autoimunes e o glúten, porque tem aumentado muito essa demanda aqui no meu consultório. E na minha prática e também através de evidências científicas, a gente sabe que uma boa alimentação pode estabilizar diversas doenças autoimunes. Então, o que a gente tem que entender em primeiro lugar, né? Não existe uma causa pré-estabelecida, uma causa única para o desenvolvimento da autoimune, porque os mecanismos são multifatoriais, mas existe uma causa que envolve lá alguma alteração a nível intestinal, a nível de permeabilidade intestinal, que envolve a nossa alimentação. E é sobre isso que eu vou explicar aqui hoje para vocês. Vejam bem, as células do nosso intestino, elas são muito juntinhas, então como se fosse uma camadinha bem fechadinha. Então a gente vai fazendo a digestão e conseguimos absorver moléculas muito pequenas dos nutrientes. Então nós absorvemos, por exemplo, a glicose, nós absorvemos os ácidos graxos, nós absorvemos os aminoácidos, que são produtos da digestão das proteínas. E por algum motivo pode acontecer uma desordem e esse intestino, ao invés de ficar fechadinho, ele abre um pouquinho e fica hiperpermeável. Ou seja, hiperpermeável significa que vai passar coisa para dentro, para nossa corrente sanguínea, que não deveria passar, passa mais do que deveria passar, é hiperpermeável. E o problema maior é quando essa hiperpermeabilidade envolve a absorção e a passagem para a corrente sanguínea de antígenos muito grandes, de moléculas de proteínas muito grandes, porque o nosso corpo, ele entende essas proteínas como um corpo estranho. Então o que vai acontecer? Essas proteínas geralmente elas têm afinidades por determinados tecidos, podem, por exemplo, grudar mesmo ali nas articulações ou na tireoide, né? Dependendo de onde a pessoa tem uma suscetibilidade genética maior. Então, por exemplo, se essas proteínas tiverem afinidade pelas articulações, a pessoa acaba desenvolvendo uma desordem que vai destruindo essas articulações, por exemplo, a artrite, né? Então a pessoa sente muitas dores nessa região. Se for na tireoide, pode desenvolver o hipotiroidismo autoimune, o hipotiroidismo de Hashimoto e assim sucessivamente. Então a ideia é que a gente tem que manter o nosso intestino sempre fechado e ter uma ótima digestibilidade. A gente tem que conseguir quebrar totalmente a proteína até o final, até ela chegar no seu produto final, que são os aminoácidos. Então é importante a gente ter uma boa produção de ácido clorídrico, é importante a gente ter uma boa produção enzimática a nível de pâncreas, a nível também de uma flora intestinal muito saudável. E a relação com o glúten é que 60% da nossa população, em média, isso já foi estatisticamente determinado por diversos estudos científicos mesmo, quando consome o glúten, isso dispara uma proteína ali no nosso intestino, como se ativasse uma proteína chamada zonulina. Essa zonulina, ela é responsável por abrir esse intestino. Então, comeu o glúten ativou a zonulina e abriu o intestino, ou seja, o intestino ficou hiperpermeável. Ficando hiperpermeável, vai passar moléculas não digeridas de proteína para nossa corrente sanguínea, podendo causar desenvolvimento de desordens autoimunes. Então essa seria a relação do consumo do glúten com a doença autoimune. Então, ao retirar o glúten da alimentação dessas pessoas, a gente consegue estabilizar diversas desordens autoimunes. Eu não estou falando que isso é a cura da doença autoimune. É muito importante que você faça a sua avaliação com o seu médico, tome regularmente todos os medicamentos que forem preciso e procure um nutricionista para fazer o tratamento nutricional paralelo.
ok, pessoal? Então, meu objetivo é apenas esclarecer e auxiliar quem está aí me ouvindo. É claro que apenas retirar o glúten não vai resolver. A gente tem que ter uma alimentação muito anti-inflamatória, a gente tem que ter uma alimentação muito rica em antioxidantes, a gente tem que ter uma alimentação muito saudável, um estilo de vida muito saudável para conseguir estabilizar esse tipo de doença. Mas a gente consegue sim fazer um bom trabalho. Fiquem com Deus, pessoal, era esse o meu recado. Obrigada por me acompanharem. Não se esqueçam de fazer a inscrição aqui no meu canal, no Fala Nutricionista, de me acompanhar nas redes sociais. E é sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Até a próxima dica.